Fala, ouvintes do InfectoCast, aqui quem fala é o Lino. Aqui quem fala é o William. E hoje nós estamos juntos para falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é o tratamento de infecções graves por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos, que carinhosamente nós chamaremos de CRAB, que é a sua sigla no inglês. Exatamente, Lino. Do inglês, né, o Carbapenem Resistant Acinetobacter, que acaba incluindo, inclusive, outros tipos de acineto além do Acinetobacter baumannii. É uma bactéria chata, mas a gente precisa conversar sobre ela. Bora lá! Só trazendo o panorama que a gente tem das infecções por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmico. Depois da pandemia do Covid-19, a gente viu um aumento gritante aí nas taxas de infecção por acineto. A resistência a carbapenêmico passa de 80% em grande parte dos centros, então a gente fica meio que sem opção muito boa de tratamento, considerando que as outras drogas não têm um perfil farmacocinético e farmacodinâmico tão bom e são repletas de efeitos adversos. É uma bactéria chata, né, Lino? Que é um gram-negativo não fermentador que está muito correlacionado à infecção relacionada à assistência à saúde. Então tem alguns estudos de revisão recentes, tem visto que a maioria dos pacientes, quando tem infecção por acineto, adquiriu em ambiente hospitalar ou está relacionada a outros mecanismos de assistência à saúde, ou seja, de alguma forma eles tiveram contato com a assistência à saúde, por isso talvez foram colonizados e depois se infectam por acineto. Então é aquela bactéria que a gente nunca vê alguém vindo da comunidade com uma pneumonia, uma infecção de corrente sanguínea. Então geralmente a gente já parte de um paciente que não é aquele paciente mais fácil, é um paciente que já está internado, já tomou vários ciclos de antibiótico, talvez por isso eu já selecionei esse acineto. Super invadido, né, em ambiente de terapia intensiva, e aí ele pode causar diversas infecções, pneumonias associadas à ventilação, infecções de corrente sanguínea, osteomielite, muito implicado também em infecções de pacientes grandes queimados, e às vezes é muito difícil falar que aquele acineto de fato é o patógeno determinante daquela infecção, né, porque muitas vezes ele pode ser só colonizante, como ele tá ali no ambiente de assistência à saúde, ele pode colonizar o paciente, então a gente também enfrenta essa dificuldade e esse embate aí de decidir se trata ou não o acineto em algumas situações, mas no geral ele é um patógeno muito importante que a gente deve atentar para sua presença, especialmente nos locais onde as taxas de infecção por acineto são um pouco maiores. E aí a gente vai falar talvez do primeiro problema do acineto, como você falou, né, é saber se é colonização ou infecção, né, ou às vezes o meu paciente tem o risco de evoluir para infecção e o meu tratamento empírico talvez não vai dar certo logo de cara, por um dos motivos, como a gente vai falar agora do CRAB, né. Se a gente está falando do acineto, que já pode ter resistência intrínseca, quando a gente está falando do acineto, que é resistente a carbapenêmico, ou seja, ele pode estar trazendo outros mecanismos de resistência de carona junto. Então, geralmente, o CRAB ele é resistente, né, ao meropenem, ao meu imipenem, e junto com isso ele vai trazer outras serino-beta-lactamases, ou mutação de PBP, ou mutação de enzimas, e por isso ele pode ser resistente à amicacina, pode ser resistente às minhas outras cefalosporinas, e daí a chance de acertar diminui, por isso a gente vai falar sobre o tratamento e as suas indicações. Isso, só fazendo uma breve revisão sobre os mecanismos de resistência, porque vai ser importante na escolha da droga, lembrar que geralmente quando o Acinetobacter é resistente à carbapenêmica é principalmente por oxacilinases, né? Essas oxacilinases são beta-lactamases da classe D de Ambler, principalmente a OXA23, A40, A51, que são muito frequentes no acineto, mas também outros mecanismos, como o William falou, por exemplo, a alteração de PBPs, principalmente da PBP 1, 1A e 3, que faria perder a suscetibilidade ao Subactam, e outros mecanismos como a produção de metalo-beta-lactamases, as enzimas aí que são o terror dos infectologistas, como o NDM, VIM, que cada vez mais vêm sendo isoladas em Acinetobacter. Então, tendo esse cenário de resistência, a gente muitas vezes fica sem opção de tratamento. A partir disso, existem recomendações de guidelines que a gente já adianta que embasam o tratamento para Acinetobacter no mundo, mas que no Brasil, na verdade, não são tão factíveis assim pela indisponibilidade das drogas, né, William? Então, a gente vai usar aqui como um norteador para o nosso episódio de hoje, o guideline do IDSA, um guideline americano. Mas já vamos dar uma filtrada aqui, né, Lino? E vamos, assim, drogas que eles têm, que a gente não tem. A gente já tenta trazer logo para nossa realidade aqui e tentar usar isso para ganhar tempo aqui sobre esse assunto. Vamos falar da primeira premissa aqui, né, para organizar o nosso raciocínio. Quando a gente está falando de tratamento de Acinetobacter de CRAB,
primeira coisa, terapia dupla é uma premissa aqui. Então, sempre que a gente estiver falando de tratamento, a gente vai preferir uma terapia dupla, ou seja, mais de um antibiótico para o tratamento do meu paciente. O primeiro motivo, falta de evidência de que monoterapia seja suficiente, seja seguro, ou eu tenho trials clínicos para comprovar e me fundamentar que talvez essa seja a melhor opção. Segundo, como o Lino já falou aqui, o acineto tem vários mecanismos de resistência. Se a gente está falando de CRAB, resistente a carbapenêmico, a maioria dos meus carbapenêmicos ou dos meus outros antibióticos, né, se eu usar Tazo, assim, se eu usar Meropenem, eu já vou estar errando. Então, como ele tem vários mecanismos de resistência, a maioria dos meus tratamentos empíricos dos meus pacientes, a chance de não estar cobrindo o paciente é muito grande. Por isso, a premissa de dupla terapia. É a recomendação, mas lembrar que não é uma recomendação com um grau de evidência tão bom. Existem vários estudos, né, que procuraram o benefício dessa terapia combinada para o tratamento do CRAB. E o problema de todos esses estudos, na verdade, é a heterogeneidade dos pacientes, a heterogeneidade dos esquemas adotados, dos comparadores adotados e as doses utilizadas que variaram muito entre os pacientes. A falta de uma droga que tenha um perfil farmacocinético e farmacodinâmico realmente ótimo para a gente escolher o que tratar. E como muitas vezes tem implicação com uma alta mortalidade e tem um estudo que demonstrou uma melhora clínica nesses pacientes, o guideline recomenda fazer terapia combinada. E qual seria a base dessa terapia combinada? É basicamente o Subactam, que vocês já devem ter ouvido falar. O Subactam é um beta-lactâmico, inibidor de beta-lactamase, que aqui no Brasil ele só vende coformulado com a ampicilina Subactam. O Nazim, que vocês já devem ter ouvido falar também, e que a gente usa para diversos tratamentos de outras infecções. Então, quando a gente está falando de Ampicubactam, quando eu recomendo essa droga é por causa do efeito do Subactam, que ele inibe, é um inibidor de beta-lactamase que vai saturar as PBPs, e por isso que o Subactam tem esse efeito e é a droga recomendada. A ampicilina em si, ela não tem um efeito contra o acineto, ela não é recomendada, mas é a droga que a gente consegue extrair o Subactam que tem efeito contra o acineto. Detalhe, quando a gente fala de Ampicubactam, a dose total diária é 9 gramas dia do Subactam, o que geralmente dá confusão. Então, quando for prescrever, é 9 gramas do componente Subactam, tem que fazer a conta. Recomendações de uso. A maioria das pessoas, né, dos infectologistas, usam de 8 em 8, 3 gramas, de 8 em 8 horas do componente Subactam, ou infusão contínua ao longo do dia, os 9 gramas. E por que essa recomendação do Subactam, né? Tem vários estudos, tanto em relação à melhora clínica, cura clínica, a redução de mortalidade e a erradicação microbiológica, e o Subactam se mostrou muito eficiente em relação aos seus comparadores, ou ele foi igual ou melhor no que diz respeito a esses desfechos. Então, por isso, essa recomendação de utilizar o Subactam para tratamento do acineto. A gente tem algumas questões. A primeira seria a redução da suscetibilidade. A gente vê aí menos de 50% dos Acinetobacter são sensíveis ao Subactam. Quando sensível, a gente tem um problema laboratorial. É difícil realizar o antibiograma do Subactam para o acineto, então a gente tem uma taxa de erros majors, que seriam quando um resultado vem sensível, mas na verdade é resistente, de até 10 a 15%. Então, por isso também a gente não pode utilizar o Subactam sozinho, por conta tanto da resistência quanto por conta da possibilidade de erro laboratorial. E aí a maioria desses estudos testou o Subactam de fato com doses altas, variando aí entre 4 a 9 gramas dia. Em relação aos comparadores que foram utilizados para tratamento do Acinetobacter, geralmente é a colistina ou combinações de Subactam com alguma outra coisa. E apesar disso, né, de 7 estudos clínicos que a gente tem, apenas um mostrou uma evidência significativa de melhora dessa terapia combinada com o Subactam. Mas a gente vai recomendar por conta da alta mortalidade que as infecções por acineto têm. Geralmente a gente não tem opções boas, então o Subactam de fato seria o pilar do tratamento. Tanto que lá fora, recentemente foi aprovada uma droga nova, né, William? Exatamente, Lino. A gente não tem aqui, a gente não vai falar muito dela, mas é legal saber que existe, que é o Subactam Durlobactam, que no guideline ele recomenda também para se usar em dupla terapia, mas assim, é uma droga que as duas drogas teriam um efeito, teriam seus benefícios, e por isso ela acaba sendo recomendada, ele dá a entender que seria a sua primeira linha de terapia associada a uma segunda droga. Então, mesmo essa droga nova, ainda assim é indicado dupla terapia pelo guideline, dando todas as ressalvas que o Lino já trouxe até aqui.
Isso porque o Subactam Durlobactam, ele foi aprovado em 2023 pelo FDA. O seu estudo de aprovação chama ATTACK Trial, né? E nesse estudo foram incluídos pacientes com infecção documentada por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmico, pneumonias, infecções de corrente sanguínea, com o intuito de avaliar a mortalidade em 28 dias, e o comparador era a colistina. Mas como é uma droga nova, ambos os braços receberam imipenem e cilastatina juntos. Por isso que tem essa recomendação de sempre que você for usar Subactam Durlobactam, utilizar com o imipenem, já que não tem nenhum estudo que utilizou o Subactam Durlobactam sozinho. E o que seria o Durlobactam? Durlobactam é um inibidor de beta-lactamase não beta-lactâmico novo, e a jogada de mestre dele é conseguir inibir as oxacilinases, essas enzimas de classe D que o Acinetobacter produz. Então, por isso, a sua utilidade no tratamento das infecções por acineto. Só um adendo, relembrar que o Durlobactam, ele não funciona contra as metalobeta-lactamases, então aquelas enzimas NDM, VIM, IMP, que são frequentes no acineto, não são as principais, mas acabam acontecendo, não seriam inibidas pelo Subactam Durlobactam. Então, para esse tipo de resistência, a gente ainda tem alguns problemas no tratamento. Exatamente, Lino. Eu acho que quando tiver a droga aqui no Brasil, a gente pode até regravar um episódio novo, discorrer mais, né, sobre quais seriam as indicações. Mas, basicamente, é isso aí. Então, resumindo o que a gente já falou aqui até agora, é recomendado dupla terapia. Se possível, sua primeira opção vai ser Ampicubactam por causa do Subactam. E quais são as outras drogas que a gente pode usar? Eu acho que talvez aqui a primeira droga que a gente vai falar é da Polymyxina B, que é uma droga que no guideline ele fala: Polymyxina B pode ser considerada em combinação com outro agente para você tratar o CRAB. Lembrar sempre que os guidelines internacionais, eles meio que dão uma surra na Polymyxina B, porque a realidade deles é outra, né? Eles têm para outras infecções, ceftazidimavibactam, ceftolozano e tazobactam, facilmente disponíveis. Lá fora tem o Subadurlo. Então, na nossa realidade Brasil, a Polymyxina B ainda é uma droga super útil e muito prescrita por nós infectologistas. Só abrir um parênteses aqui, a gente tá falando de Polymyxina, mas entra aqui Polymyxina B e a colistina, tá? Isso. Só vou dar um breve review aqui para vocês das diferenças entre a Poli B e a colistina. As duas são polimyxinas, certo? A colistina é a Polymyxina E e a Polymyxina B é a Polymyxina B. Elas têm algumas diferenças, principalmente farmacocinéticas, tá? Em relação ao espectro de ação, não há diferença entre as duas. Lembrar que a Poli B já é uma droga ativa, enquanto a colistina, a Poli E, é uma prodroga que precisa ser ativada, ela tem uma ativação renal. Então, quando a gente pensa em tratar infecções graves, infecções sistêmicas, a gente precisa de uma droga que já esteja ativa com bom nível sérico suficiente para conseguir fazer uma erradicação microbiológica mais rápida. Então seria a Polymyxina B, enquanto a Poli E, a colistina, ela é reservada mais, segundo as recomendações, para tratamento de infecções urinárias, já que ela vai ter uma excreção renal e lá ela vai chegar ativa em grande quantidade. Dito isso, a gente utiliza a Polymyxina B para a maioria das questões, só que tem um problema na literatura de que a maioria dos estudos são com colistina, porque lá fora, nos países europeus e nos Estados Unidos, tem mais colistina do que Polymyxina B. Outras diferenças em relação entre as duas é de efeitos adversos. A colistina tem taxas maiores de nefrotoxicidade em relação à Polymyxina B, tá? Mas no restante você pode usar para tratamento de infecção por acineto tanto a Poli B quanto a Poli E. A gente vai ficar falando aqui mesclando Polymyxina, colistina, mas serve as duas, tá? Exatamente. Quem trabalha aí no SUSão sabe que a Polymyxina é um antibiótico que não é difícil a gente encontrar. Então, na maioria dos nossos hospitais a gente consegue encontrar ela. Por isso que a gente já fala aqui e menciona ela logo de cara. Então, é um antibiótico que não é difícil de conseguir. Mas vamos lá para os problemas da Polymyxina. Primeiro, ele deixa bem claro para não usá-la em monoterapia. Um dos motivos é que nos níveis de prescrição atualmente recomendados de Polymyxina, o nível sérico dela para ter efeito bactericida, ele é variável de paciente para paciente. Isso pode ser subótimo em várias situações. Ou seja, você pode estar dando Polymyxina B pro seu paciente e ela pode estar variando o nível sérico e você não está tendo seu efeito bactericida que você queria ter ali. Outra coisa, para ela fazer um bom nível pulmonar, isso também é variável e como a gente já falou aqui lá no começo, geralmente acineto e pneumonia ou PAV, né, pneumonia associada à ventilação, são infecções recorrentes. Ou seja, um dos principais focos, o nível sérico, né, o nível para chegar ali também é subótimo. E por último, que é o clássico da Polymyxina B, né, eu sempre brinco que a Poli B é um agrotóxico que a gente usa eventualmente no ser humano para matar as bactérias, é que o seu
assim, se tá dando um bom nível sérico, ele vai trazer nefrotoxicidade, ou seja, se o antibiótico não tá causando nefrotoxicidade, talvez a dose tá errada, né? Então, é um antibiótico classicamente causador de nefrotoxicidade. Os nossos, né, é aquela coisa, você prescreve Poli-B numa página e na segunda você chama o nefrologista. Exato. Se é que já não tá acompanhando, né? Mas às vezes é a única opção que sobra, por isso que a gente usa muito, né? E tem outro problema da polimixina em relação ao cineto, que é a dificuldade de testar o MIC, né? De obter um MIC acurado para polimixina. Então, às vezes a gente tem a dificuldade de conseguir fazer o exame no laboratório, aqui em São Paulo nem tanto, mas em outros locais assim, tem a dificuldade de fazer o teste para polimixina, e aí você fica sem saber, na verdade, o que dá pro paciente. Mas não é nossa realidade aqui. Na maioria dos locais a gente tem esse teste, e então a polimixina vai ser a droga base para tratamento, né? Já que é o que a gente tem disponível, tem sensibilidade, apesar de todos os problemas que o William falou. E com o que a gente não combina polimixina, né? O campo de evidências no tratamento de CREB é meio nebuloso, assim, mas o que a gente tem, assim, de resultado, que os guidelines já falam não faça, é não dê polimixina com meropenem. Então, se você vai tratar infecção por acineto, resistente a carbapenêmico, diferentemente de muitas vezes tratamento de infecção por Kleb produtora de KPC, tá lá resistente ao meropenem, mas a gente dá meropenem junto, porque tem alguns estudos mostrando benefício, na seara do acineto não há isso, todos os estudos foram negativos. Adicionar meropenem não tem mudança em melhora clínica, em erradicação microbiológica ou mortalidade. Então, policomero aqui não é uma máxima, tá? Eu acho que a gente até pode trazer esse segundo ponto aqui, né, Lino? A gente falar dos carbapenêmicos que a gente tá falando de CREB, resistente a carbapenemase, eles vão ser resistentes. Os estudos que tentaram associar a infusão estendida, tanto mera como impenem, não trouxeram um benefício. Então, aqui a gente já não vai recomendar em momento nenhum você tentar associar, né, igual que a gente faz com o KPC, que mesmo que seja resistente, né, existe, né, essa discussão que talvez tenha um benefício, dose dobrada, infusão estendida, mas aqui não é o caso. Então, assim, o teu meropenem, assim, não tá fazendo nada ali nesse caso. E aí, o que a gente faz no dia a dia? Pelo menos eu, né? Geralmente, quando a gente tem uma infecção grave por acineto, resistente a carba, a gente combina poli com ampsulbactam. Geralmente, esse é o esquema de tratamento que a gente tem preferido para tratar uma PAV, para tratar uma infecção de corrente sanguínea. A gente faz polimixina B com aquela dose alta de ampicilina sulbactam, mesmo que a ampicilina sulbactam venha resistente no antibiograma, por todas essas questões de atividade residual, saturação de PBP, em dose alta, a gente costuma prescrever esse esquema porque, de fato, é o que ainda nos tem um melhor perfil farmacocinético e uma taxa de sensibilidade mais satisfatória em relação à polimixina. Exatamente, Lino. E agora acho que a gente pode pular para a próxima classe, que é outra opção no nosso arsenal. Então, existe a classe das tetraciclinas, e aqui acho que talvez a nossa principal representante no nosso contexto Brasil, né, Lino, é a tigecyclina. Isso, a tigecyclina, que é uma gilcilciclina, que geralmente também tem uma sensibilidade boa aí na maioria dos locais para tratamento de infecções por acineto. O problema de uso da tigecyclina é a sua farmacocinética mais uma vez, né? Tanto em relação aos níveis séricos, que a gente tem níveis séricos erráticos, e é muito difícil alcançar um nível adequado para o tratamento de bacteremia por acineto, e a mesma coisa ocorre para os níveis da droga no fluido epitelial pulmonar, né? A gente tem uma dificuldade de atingir esses níveis, então muitas vezes a gente não consegue tratar essas infecções adequadamente. Por isso, o que as sociedades recomendam, Mil? Então, quando a gente vai usar a tigecyclina, né? Então, vai ser sempre uma droga associada, você vai usar ela sempre como uma opção dentre duas drogas que você vai estar usando. Como o Lino falou, né? Para infecção urinária, talvez seja uma opção que você não queira usar, porque ela não vai fazer um bom nível na urina, é muito difícil. Para pulmão, existem algumas recomendações de dose dobrada. Então você já vai manter ela naquela dose maior ali para conseguir talvez fazer um nível pulmonar melhor. E se tratando talvez de infecções de outros focos, abdominal, talvez você possa usar na sua dose habitual. Mas assim, é uma droga que a gente também tem por aí, né, Lino? Não é tão difícil achar, no SUS também tem. Pode ser que... Eu sempre brinco que o tigecyclina é um coringa, né? Pega gram positivo, negativo, pode pegar KPC, pode pegar acineto, mas ao mesmo tempo ela
pode não tá pegando nada, né? Isso. E aí, se a gente for tratar, a gente vai tratar com 200mg de ataque seguido por 100mg de 12 em 12 horas, tá? O problema dessa dose é a quantidade de náuseas que o paciente vai ter, né? Náusea já é muito frequente usando tigecyclina e é náusea dose dependente, então você aumentando a dose assim, muito dificilmente seu paciente não vai queixar de náuseas, mas muitas vezes é a opção que nós temos mais uma vez. Lembrar que no próprio site do FDA tem um box warning de uso da tigecyclina, tem alguns estudos que mostraram aumento da mortalidade nos pacientes que a utilizaram apenas pelo seu uso, e nos próprios estudos de tratamento de Acinetobacter baumannii, que salvo engano são 5, em 2 deles houve piora da mortalidade com o uso de tigecyclina. Então é uma opção que geralmente a gente reserva para casos não tão graves, ou uma infecção de pele e partes moles, tratamento de uma lesão por pressão sacral infectada, do que casos graves mesmo. Exatamente. Então, mas pelo menos é uma opção, né? É o que a gente às vezes tem, às vezes talvez seja aquilo que, principalmente se você quiser poupar a função renal do seu paciente e evitar poli B, pode ser essa carta na manga que você tem ali. E, assim, praticamente nossas opções, assim, meio que acabaram por aqui, né, Lina? A gente tem talvez a última droga que a gente poderia falar que talvez tenha algum benefício, que é o cefdorocol, mas aí a gente já entra até num problema de conseguir a droga aqui. Isso, não sei se vocês já ouviram falar, mas o cefdorocol não temos no Brasil ainda, dá pra fazer importação e tudo mais, mas amplamente disponível é super difícil. Ela é uma cefalosporina siderófora que já teve seu papel investigado no tratamento das infecções por Acinetobacter. E por que seria ela tão atraente assim? Como ela usa um canal de ferro para adentrar a bactéria, diferentemente de outras purinas que outros antibióticos usam, e ela mantém estabilidade contra várias enzimas, inclusive contra metalobeta-lactamases, ela seria uma ótima opção para tratamento do acineto, né? Tem dois estudos de aprovação do cefdorocol, 2 trials, que é o ASPECTS e o Credible CR. No ASPECTS não teve muita diferença de mortalidade, mas no Credible CR eu só queria levantar que tem um dado interessante, apesar de um N pequeno, de que os pacientes que tinham infecção por acineto e utilizaram cefdorocol morreram mais do que o braço comparador. Talvez isso se deva porque nesse grupo de pacientes existiam mais pacientes graves com choque séptico em ambiente de terapia intensiva, mas já nos traz esse alerta aí de que se a gente for usar cefdorocol, tem que prestar atenção nisso. Inclusive, o guideline europeu não coloca o cefdorocol como uma boa opção de tratamento por CREB, tá? É uma droga que aparece atraente quando a gente vai estudar in vitro, né? Existem tantos mecanismos que fazem ela ser atraente, mas em vivo os estudos clínicos não demonstraram tanto benefício. O que eu já vi alguns infectologistas questionando, Lina, é exatamente por isso que você falou. Às vezes o perfil da população estudada que não é legal. Mas assim, né, baseado aqui no guideline, ele coloca assim, dê preferência às outras drogas antes, você vai preferir poli B, vai preferir tetraciclinas, né, antes de você usar o cefdorocol, mas é uma opção que também aí fica aí na lista. E se for utilizar com terapia combinada também, né? Eles Exatamente. não colocam para utilização isolada do cefdorocol. Vamos falar aqui então agora, talvez, das nossas últimas drogas que não são recomendadas, que também in vitro talvez tenha algum benefício, mas em vivo não tem nenhum estudo clínico que demonstra ajudar. Vamos falar aqui da rifampicina, né, Lina? Isso. Os estudos para utilização de rifampicina no tratamento de CREB não foram satisfatórios, tá? Não teve diferença nem positiva nem negativa quando a gente utilizou a rifampicina combinada no tratamento do Acinetobacter baumannii, apesar de que a maioria desses estudos utilizaram doses também subótimas, os tamanhos dos estudos foram pequenos, então o painel não recomenda a favor do uso da rifampicina como componente dessa terapia para CRAB. Só para abrir um parênteses aqui, quando a gente fala da rifampicina, das famílias, das rifamicinas de uma forma geral, tá bom? E vamos agora para outra forma de terapia que também não é recomendada, que é antibiótico inalatório, ou nebulização de antibiótico, que eu já vi infectologista falar que não serve para nada a não ser tratar a ansiedade do médico. Verdade. E aí tem alguns estudos para tratamento de Acinetobacter com polimixina inalatória, tá? E não foi visto, de fato, benefício para tratamento desses pacientes. E uma outra questão é o risco de efeitos adversos, né? Principalmente broncoespasmo, que pode ter. Essa ideia aí, acho que isso dava só um episódio, né? A gente falar de tratamento com antibiótico inalatório. Isso dá discussão em congresso, inclusive antibiótico inalatório de uma forma geral. Mas, assim, a grande maioria não tem... Assim, pelo menos aqui, acineto já fica muito claro.
claro, não existe benefício em você querer associar. Existe até a questão, né, eu já vi gente prescrever, às vezes tem a questão da forma do nebulizador que você vai usar, de ser ultrassônico, da conformulação da droga. São situações muito específicas que têm benefício e não é assim, vou quebrar a ampolinha, colocar no meu inalador que vai dar tudo certo. Não, né, existem formas específicas de se fazer, a maioria também, quando faz, assim, são medidas heróicas e, assim, eu pessoalmente não recomendo, o guideline aqui ele também não recomenda de forma nenhuma. Exato. E só uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar foi do papel de aminoglicosídeos, né? Às vezes vai sobrar lá um aminoglicosídeo sensível para tratamento do CRAB e ele pode ser utilizado como agente de primeira linha, só lembrar que é uma droga de perfil ruim também, principalmente para tratar infecção grave como pneumonia, infecção de corrente sanguínea, mas ele pode ser utilizado aí numa terapia combinada, tá? Para tratar essas infecções graves. Acho que no guideline ele nem menciona, porque geralmente quando tem resistência ao carbapenêmico ele já traz, né, principalmente mutação de enzimas, né, o 16S-RNA, que é uma das principais formas de resistência aos aminoglicosídeos. Então ele não menciona mais, como o Lino trouxe, também pode ser uma droga aí que talvez ainda esteja sobrando ali. Então, acho que a gente fica por aqui. Vamos fazer só um resuminho de como que você trataria a Acinetobacter resistente a carbapenêmico numa infecção grave. Exatamente. Acho que a primeira coisa é saber se aquilo é infecção mesmo. Se possível, tente diferenciar. A gente sabe que nunca é fácil. Pode ser só um colonizante, pode ser só um achado, mas lembrar que você vai estar usando, assim, combinações de antibióticos com riscos tóxicos, ou você vai estar dando muito volume pro seu paciente. Se pergunte se o custo-benefício de tratar realmente vale a pena. Isso. E aí você achou que vale a pena tratar? Vamos fazer uma terapia combinada em que a base do esquema vai ser ampicilina Subactam. Mesmo que venha resistente no antibiograma, você vai utilizar aquela dose alta lá de Subactam, 9 gramas de Subactam. E junto ao Subactam, você escolhe uma outra droga ativa que em geral aqui no Brasil vai sobrar como opção a polimixina. Lembrando, for para uma infecção grave, sistêmica fora do trato urinário, preferência pela polimixina B pelo melhor perfil farmacocinético. Na urina, colicina. E aí você combina a polimixina com a ampicilina Subactam e na maioria dos casos esse vai ser o tratamento que a gente indica para os pacientes. Lembrando dos riscos de nefrotoxicidade, e a gente tá dando uma dose alta de ampicilina Subactam, que é beta-lactâmico, então tem os riscos associados também, né? E a outra opção para você associar é a tigecyclina, né? No caso das tetraciclinas, que se for para corrente sanguínea, reconsidere, talvez seja uma droga que não vai fazer um nível sérico para tratar o seu paciente. Se for urina também, talvez não seja uma opção. Caso seja esse o seu caso, de preferência use altas doses de tigecyclina. E se for pulmão, já tem a recomendação formal de ser dose dobrada. E o resto não está indicado formalmente. Esperamos drogas novas, Lino? Por favor, tomara que o Subactam do Rulbactam chegue logo no Brasil. A gente ainda também não tem muito estudo assim de vida real, muita experiência acumulada na literatura com seu uso, mas acho que vai ser uma coisa boa aí pro nosso futuro, né? Porque hoje em dia o acineto é o nosso terror, um dos nossos terrores. E até lá, economize no antibiótico, stewardship, para você não ter esse bichinho chato pra caramba na sua UTI. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Semibreves, edição de podcast.